Bom, meu nome é Romilson Ferreira, vou estar gravando mais esse vídeo. Eu vi uns comentários no vídeo lá, os irmãos pedindo para continuar gravando vídeos. Vamos estar gravando vídeo aí então até dia 20, de setembro, porque nós cremos no arrebatamento, que será agora deste ano. Então, irmãos, esse vídeo aqui que eu quero gravar, eu quero falar sobre Yahshua, o Mashiach. Mas eu quero falar sobre Yahshua antes dele vir como homem na terra, antes dele ter nascido no ventre de Maria, de Mariã. E aí eu quero estar mostrando para você nesse vídeo que Yahshua, ele não é o próprio Eterno. Ele já veio na terra várias vezes antes dele vir como homem. E a Bíblia se refere a ele na Bíblia Almeida como o anjo do Senhor. E nessa aqui na Bíblia de Jerusalém está o anjo de Yahweh. Quando você vê escrito lá assim, o anjo, o anjo do Senhor na Bíblia Almeida, você pode saber que está se referindo a Yahshua, o Mashiach. Por que eu vou trazer esse estudo falando sobre o Filho do Eterno? Porque lá no livro de Efésios diz que nós devemos chegar ao pleno conhecimento do Filho do Altíssimo. Algumas traduções dizem que nós devemos chegar ao conhecimento exato de quem é o Filho do Altíssimo. E as pessoas pensam que ele é o próprio Eterno, Todo-Poderoso. Não. O Eterno está acima do seu Filho. Então eu quero mostrar nesse texto aqui da Bíblia. Então vamos lá. Eu vou estar lendo aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 1, diz assim: E Yahweh lhe apareceu no carvalho de Mamre, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé, perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e prostou-se por terra. E disse: Meu mestre, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passe junto do teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavarei os pés. Quem é que apareceu aqui para Abraão? Isso aqui está dizendo que foi Yahweh. Yahweh apareceu a Abraão. Está dizendo que o Eterno apareceu a Abraão. Então preste bem atenção nesse estudo, irmão, para você entender. Uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: aquele que é enviado por alguém, na Escritura, ele fala por aquele que o enviou. O Eterno enviava o seu anjo. Na Bíblia Almeida fala o anjo do Senhor. Ele veio várias vezes no Velho Testamento. O Eterno enviava ele. Quem é esse anjo, Romilson? É Yahshua. É o Mashiach. É o Salvador. Quem fez teologia sabe disso. Então veja bem, só que eles não vão explicar para você o que eu vou explicar aqui hoje. Então veja bem, irmão. Esse anjo que era enviado por Yahweh, ele representava o próprio Yahweh. O anjo chegando, era Yahweh chegando. Nós vamos ver isso nesse estudo. É tanto que quando Yahshua enviou Gabriel, para poder falar com Daniel, Gabriel falando, era Yahshua falando. Por quê? Porque Gabriel, vou falar no seu linguajar, Gabriel é o próprio Yahshua falando. Gabriel falando era Yahshua falando. Por quê? Porque Gabriel foi enviado por Yahshua. Então, e quando o Eterno enviava Yahshua, que é o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, quando o Eterno enviava o seu anjo, que é o próprio Yahshua falando, era Yahweh falando. Por quê, Romilson? Porque Yahshua é o seu porta-voz particular. Yahshua é a palavra do Eterno. Então Yahshua manifesta, Yahshua chegando no lugar, é como se o Eterno estivesse chegando naquele lugar. Por isso o texto está dizendo que Yahweh apareceu a Abraão. Mas quem apareceu na verdade foi Yahshua. Está entendendo, irmão? Então quando fala que o Eterno fez Adão no jardim do Éden, fala Yahweh fez o homem do pó da terra, e fala que Yahweh vinha na virada do dia visitar Adão, na verdade não é o próprio Eterno chegando lá no jardim do Éden, não, era Yahshua chegando lá. Por quê, Romilson? Porque o Eterno não pode largar a glória e vir. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível, homem nenhum nunca viu nem é capaz de ver. Então como é que o Eterno fazia para vir na terra, para se manifestar na terra? Ele enviava o seu porta-voz particular. Quem que é, Romilson? Na Bíblia Almeida fala o anjo do Senhor. Então quem apareceu para Abraão aqui foi 3 homens. Um deles era o próprio Yahshua. Os outros eram 2 anjos normais mesmo. Mas aqui, Yahweh que apareceu para ele aqui é Yahshua. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, capítulo 22. Depois lá na frente você vai ver o que eu vou mostrar para vocês. Gênesis 22, versículo 11 diz assim: Mas o anjo de Yahweh o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo disse: Não estendas a mão contra o menino, não lhes faça nenhum mal. Agora sei que temes a Yahweh. Aí agora ele está falando, ele fala de um jeito, depois ele fala do outro. Eu sei que temes a Yahweh,
Tu não me negaste o teu único filho. Agora já falou, tu não me negaste o teu único filho. Por quê? Porque é Iau falando através de Iaush. Iau falando para Abraão, para aí, não mata o seu filho não. Mas quem que diz que quem bradou do céu? O anjo de Iau. A palavra anjo significa mensageiro, o enviado. Então aqui você pode ver que quem falou para Abraão para não matar o filho foi o anjo, mas o anjo falava por meio do Eterno. Vamos dando decorrer o estudo para você entender o que eu estou falando. Então o anjo, lá no livro de Apocalipse 19, Yahshua é quem? Lá fala que ele é a palavra, o verbo do Eterno. Para quem não sabe, palavra significa expressão do pensamento. Palavra significa expressão do pensamento. Ó, eu penso e depois eu falo. Eu penso, depois eu solto uma palavra. Então, palavra significa expressão do pensamento. Yahshua é a expressão do Eterno na terra. Não está escrito no livro de Hebreus que ele é a expressão exata do seu ser? Então, Yahshua é a expressão do Eterno. Ele fala pelo Eterno. E o Eterno fala por ele, por meio dele. Melhor dizendo, né? O Eterno fala por meio dele. Então, vamos lá. Vamos aqui. Depois você lê Daniel capítulo 10. Deixa eu pegar aqui. Daniel capítulo 10, versículo 5. Diz assim, o versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, estando às margens do grande rio, o Tigre, levantei os olhos para observar e vi um homem revestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Seu corpo tinha a aparência do grisólito, e o seu rosto o aspecto do relâmpago. Seus olhos como lâmpadas de fogo. Estou falando de Yahshua. Está no Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 15. Esse homem é Yahshua. Olha o que ele faz aqui. Somente eu, Daniel, vi esta aparição. Os homens que estavam comigo não viam a visão. E, no entanto, um grande tremor se abateu sobre mim. Lá embaixo vai falar que quem está falando com Gabriel, não vou ler a passagem toda, você lê o capítulo 10 todo, vai falar que quem está falando com Gabriel, ou com Daniel, é o anjo Gabriel. Mas só que o anjo Gabriel está falando como se o próprio Yahshua, o homem vestido de linho, estivesse falando para ele, para Daniel. Então Yahshua, falando por meio de Gabriel, Gabriel estava representando a Yahshua, porque Gabriel foi enviado por Yahshua, então ele falava por Yahshua. Só estou te mostrando aqui que aquele que é enviado fala por meio daquele que o enviou. Então a tradução aqui embaixo fala assim, que ele pega e fala assim, ó, ninguém vai me ajudar no combate contra os príncipes da Pérsia, a não ser Miguel. Aí nessa tradução que eu falo, um dos primeiros príncipes. A tradução mais correta fala, o primeiro príncipe, o príncipe principal. Mical é o próprio Yahshua. Este era o nome dele antes dele vir na terra. Então tem a tradução que fala um dos primeiros príncipes. A tradução original fala o primeiro príncipe, o principal príncipe, Mical. Por quê? Por que Miguel? Por que ele está falando aqui Miguel? Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Miguel é o próprio anjo de Iau que vinha no Velho Testamento. Então vou te mostrar isso. Vou te mostrar que Mical, lá no livro de Judas, ele repreendeu a Satanás quando Satanás tentou tomar o corpo de Moisés. Aí Miguel virou e falou assim, ó, que Iau te repreenda, falou para Satanás. Miguel é quem ele ama? Esse Yahshua. Aí tem pastor que fala, não. É sim. Mical, ele é o principal príncipe. A palavra Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. E significa, Miguel é um arcanjo. Só existe um arcanjo. Não existe vários serafins, vários querubins, vários anjos, mas arcanjo. Só existe um. Arcanjo significa aquele que está por cima, aquele que governa, aquele que vai na frente. O príncipe dos anjos, o líder de todos os anjos é Yahshua. E ele é Miguel, ele é Mical. Então vamos lá. É tanto que a Bíblia fala no livro de Tessalonicenses que na tradução original fala que Yahshua vai descer com voz de arcanjo. Está entendendo, irmão? Voz de arcanjo, só tem um arcanjo, Mical. Não tem dois arcanjos. Olha na Bíblia se tem mais. Vê se aparece a palavra arcanjos no plural. Não. Só aparece um arcanjo. Ele é o líder dos anjos. E o anjo de Iau é o quê? É quem? O anjo do Senhor é quem? Ele apareceu para Josué e falou com ele, eu sou o príncipe dos exércitos de Iau. Ele é o príncipe. Algumas traduções ele fala, eu sou o comandante dos exércitos de Iau. Então ele é Mical. Mical é o príncipe, é o comandante dos exércitos. A palavra arcanjo significa o líder dos anjos. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui, ó, quero que você observe uma coisa, então. Que aqui ele falou, Gabriel falando, era como se Mical estivesse falando, como se Yahshua estivesse falando, porque foi ele que enviou Gabriel para falar para Daniel. Vamos lá. Gênesis capítulo 32, versículo 23.
para você entender que nós não podemos, mais na frente eu quero te mostrar que nós não podemos adorar a Yahshua por causa disso. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, mas a adoração só a Yahweh, porque ele é o mensageiro, ele não é o próprio eterno. 32, versículo 23 diz assim: naquela mesma noite ele se levantou, tomou as duas mulheres, falando de Jacó, suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val do Jabote. Ele os tomou e os fez passar as torrentes tal. Versículo 25. E Jacó ficou só, e alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não dominava, tocou-lhe a articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. Ele disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei, se não me abençoares. Ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Ele retomou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra o Criador e contra os homens. Alguma tradução fala: pois lutastes contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Jacó fez essa pergunta: revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Aqui está dizendo que Jacó lutou com o próprio Criador. Mas será que lutou contra o próprio Criador? Vamos ver? Oséias capítulo 12, versículo 5. Então, irmãos, preste atenção. O texto está dizendo que ele ficou lutando com o homem até romper o dia. Jacó lutando com o homem. Aí a Bíblia diz que Jacó lutou com o próprio Criador. E lá mais embaixo, nós lemos o texto, eu não li tudo não, mas você pode ler na sua casa. Mais embaixo ele fala assim: eu vi Deus, eu vi o Criador face a face e não morri. Ele ficou admirado. Ele pensou: não, eu não morri, eu vi o próprio Criador face a face e não morri. Por quê? Porque ele já tinha um entendimento, desde lá da época de Moisés, que quem vesse a face do Eterno morria na hora. O próprio apóstolo falou: ninguém pode ver o Eterno, ele habita em luz inacessível. Mas por que ele não morreu? Porque ele não viu o próprio Criador. Ele viu aquele que reflete a imagem exata do Criador, Yahshua, o Mashiach. Oséias, capítulo 12, versículo 5. Vou mostrar para você que ele não lutou contra o próprio Criador. Mas é como se ele tivesse lutado, porque Yahshua representa o próprio Eterno. Vamos lá. Aqui, ó. Oséias 12, versículo 4. No seio materno ele suplantou seu irmão, falando de Jacó, e em seu vigor lutou com Deus. Nessa Bíblia que eu estou falando. Ele lutou contra um anjo e o venceu. Ele o chorou e lhe implorou. Viu? Aí o texto foi e consertou. Falou: ele lutou com o próprio Criador. Aí fala: ele lutou com o anjo do Senhor, o anjo de Yahshua, o Mashiach. Estou usando a linguagem aqui, irmão, Senhor, essas palavras, Deus, para poder ficar fácil das pessoas entenderem. Porque na verdade eu não me refiro ao Eterno como Deus, porque Deus vem de Zeus, Senhor vem de Baal. Então eu me refiro ao Eterno como Eterno, Criador, e não me refiro a Ele como Deus, mas como Criador, como o Altíssimo, Supremo. Então está dizendo aqui que Jacó lutou contra o Eterno e prevaleceu. Aí o texto vai com certo. Ele lutou contra um anjo e prevaleceu. Quem que é o anjo? Yahshua. Yahshua vinha no Velho Testamento, ele representava o próprio Eterno. Vamos lá? Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Êxodo 23, versículo 20. Vai acompanhando aí para você entender. Vou procurar passar mais rápido aqui, porque eu não vou ler todas as passagens, irmão, porque senão o vídeo no meu celular, que ele só grava 20 minutos, 30 minutos e depois corta. Aqui veja bem, irmãos. Êxodo 23, versículo 20. 23, versículo 20 diz assim: eis que vou enviar um anjo. Na tradução do João fala: eis que vou enviar o meu anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está meu nome. Oh, coisa tremenda. Até falou assim: o meu anjo vai diante de vocês, respeita a presença dele, porque nele está o meu nome, e ele não vai perdoar vocês não. Por quê? Era Yahshua, ele está falando de Yahshua. Então Yahshua, o nome do Eterno estava nele, e hoje o nome do Eterno está nele novamente. Yahshua. Yah é o nome do Eterno, Yahshua é o nome do Filho. O nome do Eterno está no Filho. Vamos lá. Olha o que o texto diz aqui.
32, Êxodo 32, versículo 34. Vou ler só algumas passagens. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te disser. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Mas no dia da minha visita eu punirei o teu pecado. Então, o anjo de Iau ia na frente deles. Aquela nuvem que ia na frente deles ali era o anjo de Iau. Era Iauxa que ia na frente daquele povo, conduzindo eles no deserto. Então, irmãos, aqui, ó, deixa eu ir lá na frente agora para vocês verem. Quando fala que ele vai aparecer lá na sarça ardente, lá que ele aparece lá, que Moisés fala que fala, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O Eterno fala para Moisés, lá no meio da sarça ardente. Quem já leu a história sabe, Êxodo capítulo 3 e capítulo 6. Quem apareceu lá, na verdade, foi Iauxa. Vamos lá. Tá aqui, ó. Atos 7, versículo 38. Olha o que diz. Foi ele quem na assembleia, está falando do anjo, foi ele, Moisés, quem disse aos israelitas, o Criador vos suscitará dentre vós, vossos irmãos, um profeta como eu. Estou falando de Iauxa. Foi ele quem na assembleia do deserto esteve com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, Moisés. E também com nossos pais, foi ele quem recebeu palavra de vida para nos transmitir. Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe, antes repeliram-no e nos seus corações voltaram para o Egito. Ao dizerem a Arão, faz-nos deuses. Então eles não aceitou a palavra de Moisés. Mas olha quem que apareceu para Moisés aqui. Está falando aqui que foi que, foi ele quem na assembleia do deserto esteve com o anjo que lhe falava. O anjo falava para Moisés. E o anjo falando era Iau falando. Estou só te mostrando que o anjo é Iauxa. O anjo do Senhor na Bíblia Almeida é Iauxa. Agora, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, que agora eu vou começar a mostrar. Eu já mostrei que o anjo é Iauxa, vocês já viram isso. Até falou para respeitar ele. Agora eu vou mostrar que o anjo não pode ser adorado. Por quê, Romero? Presta atenção em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Depois você confere na sua Bíblia aí. Diz assim. Malaquias 3, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Aqui, ó. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então de repente entrará em seu templo. Aqui está. O Senhor que vos procurais. O anjo da aliança. O anjo da aliança. Que vós desejais. Eis que ele vem. Disse Iau dos exércitos. Então quem é o anjo da aliança aqui, irmãos? O anjo da aliança é o próprio Iauxa. Está se referindo a ele. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Deixa eu pegar uma outra passagem aqui para vocês entenderem. Aqui o texto diz assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui para vocês entenderem. Vou te mostrar aqui. Que o anjo Zacarias, Zacarias, deixa eu achar a passagem aqui. Zacarias capítulo 3. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote que estava de pé diante do anjo de Iau, e Satã que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo de Iau disse a Satã, que Iau te repreenda, Satã. Repreenda-te Iau, que elegeu Jerusalém. Este não é por acaso um tição tirado do fogo? Então presta atenção que o anjo agora, ele não é o próprio Criador. Por quê, Romeus? Porque senão ele teria falado para Satanás, Satanás, eu te repreendo, racha fora daqui. Não, o anjo virou e falou assim, Satanás, Satã, que Iau dos exércitos te repreenda. Você está vendo, meu irmão? Que Iauxa não é o próprio Criador dos céus e da terra, que Iauxa não é o próprio Eterno. Leia o texto, Zacarias capítulo 3, ele vira para Satanás e fala assim, Satanás, que Iau te repreenda, que o Eterno te repreenda. Da mesma forma que Mical fez quando Moisés, a disputa do corpo, leia lá Judas versículo 9, ele vira para Satanás e fala assim, que Iau te repreenda, Mical, que é o próprio Iauxa. Aqui está falando, o anjo de Iau. Quem fez teologia pode perguntar para qualquer pastor que vai falar para você que o anjo do Senhor, se ele tiver feito teologia, ele vai falar que o anjo do Senhor é o próprio Salvador vindo no Velho Testamento. Mas olha o que o Salvador fez aqui agora.
Yahshua fez antes dele vir? Ele falou para Satanás: Satanás, que Yahweh te repreende, que o Eterno te repreende. Por quê? Porque tem alguém superior a ele, o Eterno. Agora olha o que o rodapé dessa Bíblia aqui diz. Leia aí. Não sei se vai dar para você ler. Aqui, ó. Então no rodapé da Bíblia aqui diz, ó: na entrada do céu, o anjo de Yahweh preside a corte de justiça. À direita do sumo sacerdote Josué está um anjo mau, Satã, o acusador, inimigo do homem. O anjo de Yahweh preside. Tem uma outra passagem, que não está aqui, não vai dar para me ler, mas nós podemos ler lá mais na frente. Vamos lá então agora. Quero que você venha comigo agora em Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Hebreus. Aliás, vamos ler primeiro Amós, capítulo 6, versículo 8. Amós, capítulo 6, versículo 8. Busque conhecimento, irmão, do Senhor nessa última reta final agora. Tudo que é de conhecimento com respeito a Yahshua, nós devemos chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno, a estatura do perfeito varão. Por isso que eu estou passando esse estudo para vocês. Para chegar à estatura do perfeito varão, tem que ter o conhecimento exato de quem é o Filho do Criador. Estou te mostrando quem é o Filho do Eterno aqui, para você chegar ao conhecimento exato de quem é ele. Estou te mostrando que ele não é o próprio Yahweh, ele não é o próprio Eterno. Por isso ele não pode ser adorado, ele deve ser homenageado, respeitado, honrado. O que o Eterno falou? Respeita o meu anjo. Aqui, ó. Amós capítulo 6, versículo 8 diz assim. É esse aqui, deixa eu ver se é. Ó. Yahweh jurou por si mesmo. Yahweh jurou por si mesmo. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13.